Então, vamos começar então. Uma boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso programa de educação continuada aqui do Centro de Estudos da Unimed Capixaba. Mais uma vez aqui com grandes amigos, né? Fabiano é meu amigo de infância, o Nicole é meu amigão, meu irmão, meu mestre. E hoje nós vamos falar, antes de começar, aqueles avisos de sempre, né? Pedir para fechar os microfones durante a apresentação. E a gente vai ter um questionáriozinho que é totalmente anônimo. Esse questionário ele é passado para vocês sobre o tema que nós vamos falar. Podem responder o que quiserem, porque a gente não consegue identificar quem é quem. A gente repete esse questionário depois das apresentações e, para a gente, serve como grau de retenção de conhecimento relacionado às apresentações, né? De um modo geral, a gente tem um percentual de acerto antes e isso melhora bastante depois das apresentações. Como eu disse, é totalmente anônimo, só a pessoa que vai saber as respostas que ela deu na primeira e na segunda oportunidades. Eu queria pedir para que todos os cooperados que se sentirem à vontade, que depois, no finalzinho das perguntas, a gente abra a câmera, faça a pergunta. A gente sempre faz um bate-papo bem animado, bem tranquilo aqui entre a gente. O conhecimento que a gente gera nesse bate-papo, geralmente, ele é muito grande, né? Também pedir para os cooperados mandarem sugestões de aula, de temas que a gente possa abordar nas próximas reuniões, né? E é isso. Hoje nós vamos falar da doença de Crohn, vamos dar uma continuidade. Semana que vem também, Fabiano, se não me engano, é a sua última aula semana que vem, né, Fabiano? Isso, tratamento. A semana que vem é sobre o tratamento das manifestações da doença de Crohn. Hoje nós vamos falar de manifestações intestinais, extraintestinais, diagnóstico por imagem e demais exames, né? O Fabiano vai falar dessa parte, o diagnóstico por imagem, o Nicole vai falar um pouco também. E é isso aí. Antes da gente de iniciar a palestra em si, eu vou pedir para a Bia passar aquelas perguntinhas que a gente vai fazer. A gente dá 1 minuto para cada pergunta. Gente, é totalmente anônimo essas perguntinhas. Tá bom? Vamos lá, Bia, pode começar a apresentar. Isso. 1 minutinho para cada um, tá? São 4 perguntas. Mais 15 segundos. Pode passar a próxima, Bia. Fabiano, depois, se você quiser disponibilizar aquela primeira aula, as 3 aulas também, em PDF, eu encaminho também pelo WhatsApp. Beleza. Eu mando todas depois para você, então. Beleza. Eu mando a anterior também. Eu vou colocar essa... Boa noite a todos. Boa noite a todos. Oi. Ô, Bruno, essa apresentação minha, cara, eu acho que a gente tem que compartilhar em PDF também, até porque é um glossário de termos que eu vou falar aqui, usado no doença de Crohn, que é interessante a gente... Depois eu passo para você compartilhar aí com o pessoal, tá bom? Manda para mim que eu encaminho para a lista do Centro de Estudos, pode ficar tranquilo. Beleza.
Podemos passar para a próxima? Sim. Sim. Fabiano, essa câmera, cara, tá dando a impressão que eu tô com os cabelos brancos, você acredita? Rapaz, a internet envelhece a gente, rapaz. É. Você olha aí, você fala que eu tenho uns 43 anos, olha que absurdo. É absurdo. Deu 1 minuto, vou passar para a próxima. Por favor. Até parece que vocês estão no mesmo lugar, que o tijolinho do fundo é o mesmo. Ó. Tá vendo só, rapaz, coincidência? É verdade. Coincidência, na hora que abriu a câmera do Nicole ali, eu olhei, rapaz, estamos aqui, ó, junto aqui, ó. Mais 10 segundinhos a gente finaliza a primeira rodada de questão, tá? Deu 1 minuto, vou encerrar. Beleza. Pode, vamos terminar aqui, beleza. Fabiano é professor da MSCAM, o currículo do Fabiano é invejável, mas a principal coisa, ele é filho do seu Nílio e da dona Clélia. Esse currículo pouca gente tem. Vamos lá, Fafá, toca aí. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicole. Boa noite, todo mundo aí. Não deu para eu ver todo mundo que está aqui presente aqui, porque na minha tela aqui não aparece, mas eu já falei com o Piassi, que está aí, já falei com a Andressa. O pessoal de Cachoeiro sempre muito bacana. Estou sentindo falta de ir aí na nossa jornada. Olha a Fernandinha Carrareta entrando aí. Tudo bem, Fernanda? Além de ser ótima gastroenterologista, é tricolor, que soma muito também aí no currículo dela. Assim como a Andressa também é tricolor. Então, assim, o time de gastroenterologia aí realmente é de ponta em todos os aspectos. Já vi que Jéssica Coelho está aí também, foi minha aluna querida. Tudo bom, pessoal? Vamos começar, então. Diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. 19h40 agora, eu vou falar então até às 20, tá bom? 20 minutos. Hoje a aula é mais leve do que a aula de semana passada. As doenças inflamatórias intestinais são a colite ulcerativa e a doença de Crohn, principalmente, mas quando a gente não consegue dizer se é colite ulcerativa ou se é doença de Crohn, existe a colite não classificada, que tem características de uma e outra, e às vezes o cirurgião opera, resseca o cólon, manda para o histopatológico e nem o patologista consegue dizer, e aí a gente chama de colite indeterminada. E tem vários aspectos clínicos e laboratoriais e de imagem que ajudam a gente a fazer o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, de doença de Crohn, que não é um diagnóstico fácil e não é um diagnóstico rápido, é muito demorado. A média mundial do início dos sintomas até o diagnóstico é de 2 anos, média mundial, isso não é média brasileira, não. Então, eu vou abordar aí os sintomas mais frequentes, as manifestações extraintestinais, especialmente as articulares, a colonoscopia, que é o exame realmente que mais ajuda a fazer o diagnóstico. João Henrique está aí também, abraço, tudo bom? Exame proctológico, biomarcadores e, no final, o Nicole vai mostrar aí os exames de imagem. Sintomas mais frequentes da doença inflamatória intestinal são aqueles sintomas típicos de diarreia, dor abdominal,
Enterorragia, principalmente na colite ulcerativa, um pouco menos na doença de Crohn, perda de peso, um pouco mais na doença de Crohn do que na colite ulcerativa, anemia, porque esse paciente, além de ter perda sanguínea com frequência, ele tem um processo inflamatório crônico ativo, com elevação de proteína C reativa, que impede, que inibe a produção de eritropoetina, pela elevação da proteína C reativa, então leva à anemia. Além disso, a elevação da proteína C reativa impede a absorção do ferro da alimentação, então dá uma ferropenia, e impede também a liberação do ferro que está estocado no tecido. Aquele ferro que está estocado no fígado não consegue sair do hepatócito e ir para o sangue e depois para a medula, porque a proteína C reativa elevada impede isso aí. Doença perianal. Aí eu quero chamar a atenção, o Bruno me falou que tem muito aluno aí da Faculdade de Medicina aí da Multivix, aí eu queria chamar uma atenção para vocês. Doença perianal, fístula, fissura perianal, tem que investigar a doença de Crohn, porque pode ser aquela fissura simples, por esforço evacuatório, aquele paciente que é constipado e que na hora que vai evacuar faz muita força, e aí dá uma fissura ali na linha média, que é a fissura própria do esforço evacuatório, mas se for uma fissura fora da linha média, uma fissura na lateral, não é de esforço evacuatório, não. A fissura do esforço evacuatório é no ponto de fragilidade, na linha média. Fissura fora da linha média, tem que investigar doença de Crohn. João Henrique está aí para confirmar isso aí, que cirurgião experiente que já bate o olho ali e já vê que é uma coisa diferente. A doença de Crohn entra também no diagnóstico diferencial na investigação da febre persistente, da febre de origem obscura, e os pacientes com doença, com história familiar de doença de Crohn, quando apresenta algum desses sintomas e sinais aí anteriores, tem que se fazer também a investigação de doença de Crohn. Então, o quadro mais típico da doença de Crohn, da doença inflamatória intestinal, da colite ulcerativa, é a diarreia, a dor abdominal. Mas existem também as manifestações extraintestinais. As manifestações extraintestinais, elas podem ser cutâneas, como, por exemplo, o pioderma gangrenoso, que é aquela lesão ulcerada feia, normalmente na perna, na face pré-tibial da tíbia, que muitas vezes se confunde com uma úlcera lá de pressão, com uma úlcera isquêmica, mas aquilo é uma lesão secundária à inflamação intestinal, então já liga a antena aí. Está lá no ambulatório, está lá no seu consultório, atendendo um paciente que tem uma úlcera de perna, principalmente na face anterior da tíbia, investigar o hábito intestinal. Se tem diarreia, já precisa fazer a colonoscopia para investigar a doença inflamatória intestinal, porque aquela lesão ali é uma manifestação extraintestinal. Outra manifestação de pele, eritema nodoso. O eritema nodoso são aqueles nódulos avermelhados, extremamente dolorosos, só de tocar assim de leve, o paciente já sente dor, e que não tem pus, não forma pus. Esse é o eritema nodoso. Tem eritema nodoso? Além de investigar a neoplasia, porque pode ser uma síndrome paraneoplásica, tem que investigar também doença inflamatória intestinal, fazer a colonoscopia nesse paciente. A outra coisa é a uveíte. Paciente com uveíte geralmente está associada à doença imunomediada e tem que lembrar também de fazer a anamnese desse paciente, ver se tem alteração do hábito intestinal para poder fazer a investigação da doença inflamatória intestinal. A colangite esclerosante primária. Colangite esclerosante primária é uma doença imunomediada em que você tem uma lesão das vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas. Paciente com colangite esclerosante primária tem que fazer colonoscopia mesmo se não tiver alteração do hábito intestinal, porque em torno de 40% a 60% dos pacientes com colangite esclerosante primária vai ter colite ulcerativa ou doença de Crohn, mas principalmente colite ulcerativa. Então, fez o diagnóstico de colangite esclerosante primária, eu imagino que o Nicole vai mostrar depois alguma coisa de imagem aí de colangite esclerosante primária, fez esse diagnóstico, tem que fazer a colonoscopia. Agora eu vou me ater um pouco mais aqui às manifestações extraintestinais articulares. O
que são as mais frequentes. As espondiloartropatias, elas são classificadas como espondilite anquilosante, espondiloartropatias indiferenciadas, artrite psoriásica, e tem ainda as artrites reativas e as artrites enteropáticas, que geralmente são mais periféricas. Então, a espondilite anquilosante, as espondiloartropatias indiferenciadas e a artrite psoriásica, esse grupo aí das espondiloartropatias é muito frequente, e esses outros grupos aí, que eu vou mostrar aqui separado para vocês, é muito frequente que essas três entidades aí que estão em azul estejam associadas a outras doenças imunomediadas. É assim, eu mostrei na aula passada, quem assistiu, a aula passada foi uma aula com uma carga de informação muito pesada. Quem assistiu a aula passada viu que existe o projeto GWAS, Genome Wide Associated Studies. O projeto GWAS, a finalidade dele é identificar mutações e as doenças relacionadas àquelas mutações. E o projeto GWAS identificou várias mutações que são comuns à doença inflamatória intestinal e às espondiloartropatias. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos uma mutação genética levando a uma doença intestinal e a uma doença do esqueleto axial com comprometimento variável periférico, mas principalmente com esqueleto axial. As espondiloartropatias são aqueles pacientes que têm dor lombar, entesite de calcâneo, dor na cintura escapular, dor na cintura pélvica, aquele predomínio do esqueleto axial. Pode ter um escape periférico, claro, principalmente a dactilite, mas o predomínio é no esqueleto axial. Então, são doenças em que eu posso, por exemplo, a doença de Crohn entrar em remissão e a espondilite anquilosante progredir com a deformidade da coluna. Ou, ao contrário, a espondilite anquilosante entrar em remissão e o paciente continuar tendo diarreia, tendo sangramento. É uma sobreposição de doenças imunomediadas. A artrite reativa e as artrites enteropáticas, elas são secundárias à inflamação em outro tecido. Esse paciente que tem doença de Crohn, que tem colite ulcerativa e que tem aquela artrite periférica, pálcia articular coincidente com os períodos de diarreia, eu tenho que tratar a doença inflamatória intestinal para ele melhorar a artrite dele. Porque essa artrite não é uma doença primária reumatológica, é uma doença primária do trato gastrointestinal e aquele processo inflamatório no trato gastrointestinal vai levar à manifestação reumatológica. Tá? Vai acontecer uma alteração, uma mutação que vai levar a um processo inflamatório intestinal e vai esse linfócito liberado ali, na parede intestinal, aqueles nódulos, aqueles nódulos linfáticos ali da parede intestinal, eles vão ter um que chama de aberrante home mucosal lymphocyte de joint. O que é isso? Você vai ter ali na articulação, ali na sinóvia, um receptor, não vou ficar falando os nomes aqui porque isso é chato, um receptor que é o receptor semelhante ao receptor da mucosa intestinal para aquele linfócito. Então, um processo inflamatório que começa no intestino, esse linfócito pode passar para a circulação sistêmica e lá depositar na sinóvia, provocando um processo inflamatório articular secundário à inflamação intestinal. Geralmente é artrite periférica, geralmente é pálcia articular, menos que 5 articulações, cotovelo, punho, joelho são as mais afetadas. E coincide com os sintomas intestinais. Deu diarreia, dá artralgia. Não deu diarreia, não dá artralgia. E o tratamento, evitar anti-inflamatório não esteroidal. Por que evitar anti-inflamatório não esteroidal? Porque a lesão primária é no intestino. E se eu der um anti-inflamatório não esteroidal, eu inibo a síntese de prostaglandina sistêmica, piora a inflamação intestinal, porque toda vez que eu uso uma droga que vai inibir a produção de prostaglandina, um anti-inflamatório não esteroidal,
eu diminuo o turnover celular do trato gastrointestinal e aumento o processo inflamatório local. E aumentando o processo inflamatório local, consequentemente, piora a artrite periférica também. Eu vou tratar a doença de base e você que está de plantão no pronto-socorro, quando receber um paciente que já tem o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, que está com diarreia e que está com dor articular, você vai fazer corticoide. 40 miligramas de prednisona, mandar para casa com 40 miligramas de prednisona, 1 a 2 semanas, e procurar o médico assistente dele, o gastroenterologista, para poder ajustar o tratamento da doença de base, otimizar o tratamento, trocar de medicamento, aumentar a dose do medicamento. Então, esse paciente, gente, não é para fazer anti-inflamatório nem esteroidal, beleza? Diferente desse outro paciente aqui, que tem uma sobreposição de doenças imunomediadas. É aquele que eu falei lá, que tem uma mutação genética, e essa mutação vai determinar tanto a doença inflamatória intestinal, quanto a doença reumatológica, que na maioria das vezes vai ser uma espondiloartropatia. Esse paciente vai ter uma artrite periférica poliarticular, mais de 5 articulações, em geral vai ser uma dactilite, uma inflamação naquelas pseudoênteses que tem nos dedos, certo? Difícil de tratar, muito difícil de tratar. Se tiver algum reumato aí, depois, na hora da discussão, quiser fazer alguma observação, eu tenho muita dificuldade com esses pacientes com doença de croncodactilite. A artrite, nesse caso, é predominantemente axial, então é um paciente que vai reclamar muito de dor lombar, dor na cintura escapular, dor na cintura pélvica, e uma coisa importantíssima, vai lá na inserção do tendão calcâneo, no osso calcâneo, e aperta. Esse paciente que está com dor lombar e que está com entesite de calcânio, provavelmente o diagnóstico vai ser uma espondiloartropatia, que eu particularmente acho que reumatologia tinha que ter uma faculdade só para aprender reumatologia, porque é difícil pra caramba, é mais difícil do que neuro e do que nefro. Reumato é pior, mais difícil. E essa inflamação ocorre, essa dor, essa artrite, essa artralgia, ocorre independente da inflamação intestinal, ou seja, ele pode estar com a colonoscopia normal, ele pode estar com a enterotomografia, enteroressonância normais e ter a progressão da lesão na coluna. E esse paciente, nessa crise, para a alegria dos reumatologistas, nessa crise a gente pode usar um anti-inflamatório não esteroidal. Preferencialmente um seletivo da COX-2, porque o não seletivo pode desencadear uma crise de doença de Crohn de colite ulcerativa. O não seletivo diminui muito, diminui de 30% para 7% o risco do paciente entrar em atividade inflamatória intestinal. Então, você vai usar a menor dose possível, no menor tempo possível, para dar o conforto para o paciente e encaminhar para o reumato, para poder o reumato otimizar o tratamento da doença de base. A espondiloartropatia é realmente a manifestação reumatológica mais frequente da doença de Crohn, e a espondiloartropatia pode preceder o diagnóstico de doença de Crohn em muito tempo mesmo. O meu consultório, eu divido meu consultório com uma colega reumatologista, com a Valquíria Diniz. E a gente tem alguns pacientes, inclusive, que a gente atende o mesmo paciente juntos, os 2 médicos e o paciente na sala juntos. E a gente tem já por hábito, quando a Valquíria pega um paciente com espondiloartropatia, a gente já tem o costume de já dosar a calprotectina fecal. A calprotectina fecal é um exame barato, de baixo custo, e é um exame fácil, não invasivo, é um exame de fezes, e que se ele tiver elevado num paciente com uma espondiloartropatia, aí sim vai para a colonoscopia investigar depois. Eu não vou submeter o paciente a uma colonoscopia porque ele tem uma dor lombar e não tem alteração intestinal nenhuma. Mas se eu fizer uma calprotectina e tiver positivo, muda a história de vida desse paciente, porque quanto mais precocemente eu tratar esse paciente, melhor o resultado do tratamento. A colonoscopia é o melhor exame para dar o diagnóstico. E a histologia ela é muito mais importante para afastar, para dar o diagnóstico diferencial com tuberculose, com linfoma, com citomegalovírus, do que para confirmar o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Vocês vão ver agora por quê. Tá aí os casinhos clínicos aí. Né? Uma mulher de 19 anos com diarreia e enterorragia, com essa colonoscopia aí, que tem essas úlceras aí rasas, pegando assim, ó, cometendo toda a mucosa, sem dar
sem dar uma folga. No histopatológico veio aqui, ó, abscessos de criptas, que é bastante sugestivo, não é patognomônico, mas é bastante sugestivo de colite ulcerativa. Então, a gente junta o quadro de enterorragia com a colonoscopia com essas úlceras rasas aí, cobrindo a mucosa sem deixar áreas normais. O diagnóstico, então, aí é uma colite ulcerativa. Esse outro caso clínico aí, com essa imagem bem típica aí, depois se a Andressa quiser na hora da discussão voltar aí, Andressa Alzimar acho que está aí também, Fernandinha, para discutir as imagens, se tiver um tempinho a gente volta. Um homem de 33 anos com diarreia, dor abdominal e emagrecimento. O histopatológico veio uma colite inespecífica, que é o que a gente mais vê no histopatológico. Então, o histopatológico é importante por quê? Vocês vão ver daqui a pouco. Para afastar outras doenças. A maior importância do histopatológico é para afastar outras doenças, diagnóstico diferencial. Esse paciente aí com esses achados bem típicos, os famosos cobblestones, que são aquelas pedras de calçamento, mas não é pedra de calçamento qualquer, não. É aquelas pedras de calçamento tipo de ouro preto, aqui, ó, que vocês veem nessa imagem aqui do lado. Os cobblestones não é patognomônico, mas é fortemente sugestivo de uma doença de Crohn. E vamos começar o tratamento. Bora começar o tratamento. Homem de 71 anos, com diarreia, dor epigástrica e emagrecimento. Histopatológico foi uma ileite inespecífica. Então, ele tem essa colonoscopia aqui, com essas úlceras aqui, ó, no ilho. O histopatológico não ajudou em nada, mas pelo menos assim não é uma tuberculose, né? Não é uma tuberculose, não é uma neoplasia, então eu já fico mais tranquilo. Como não tem nada patognomônico de doença de Crohn, a gente já fecha o diagnóstico de doença de Crohn. Se ele responder ao tratamento, aí fecha de vez o diagnóstico, porque a não resposta ao tratamento, você tem que reavaliar o caso clínico para ver se não é outro diagnóstico, tá? E como esse paciente aí tinha dor epigástrica, eu solicitei uma endoscopia e aí está aqui, ó, uma úlcera no canal pilórico. Não precisa pedir endoscopia para todo mundo que tem doença de Crohn, não, tá, gente? Mas como esse aqui tem dor epigástrica, aí faz a endoscopia. Agora, todo paciente com doença de Crohn, todos eles precisam fazer um exame de imagem, porque ele pode ter um acometimento de delgado. Não tente fazer o diagnóstico de acometimento de delgado só quando o paciente tiver sintomas de suboclusão, que pode ser tarde demais, tá, gente? E aqui eu não vou me ater muito, porque o Paulo vai mostrar isso depois com bastante detalhamento. Aí uma alça aí espessada, então é um paciente com uma doença de Crohn grave, tá? Ele tem um acometimento do estômago, do delgado e do cólon. Esse paciente hoje está em remissão completa da doença. Os pacientes com doença de Crohn, eles demoram para fazer o diagnóstico, demoram para entrar em remissão, mas depois que entram em remissão, ficam bem. Aí uma mulher de 70 anos com diarreia, emagrecimento, hemonilíase oral, na colonoscopia, ela apresentava na colonoscopia a úlcera, peraí, sujei aqui um negócio, né? Apresentar na colonoscopia uma úlcera ileal e uma úlcera de válvula iliocecal, tá? O que chamava atenção nessa paciente aí era essa monilíase oral e esse emagrecimento aí, tá certo? Por isso, eu solicitei, dentre outros exames, a sorologia de HIV. Gente, só fazer um parênteses aqui. Na doença de Crohn, na colite ulcerativa, nós vamos pedir VDRL, sorologia de citomegalo, de hepatite B, de hepatite C, de HIV para todo mundo, tá? Vamos pedir para todo mundo, que é um paciente candidato a uma possível imunossupressão, Epstein-Barr para homem jovem e essas outras para todo mundo. Então, nós sempre vamos pedir um VDRL, um HBsAg, um anti-HCV, um HIV. Isso aí isso é uma rotina nossa, tá? Nessa paciente aí, então, o diagnóstico é AIDS e citomegalo. Ela tem no histopatológico dela as inclusões
as inclusões eosinofílicas em células estromais compatíveis com citomegalovírus. Então, tá vendo, pessoal? Mesmo que a biópsia não seja assim uma coisa assim patognomônica de doença inflamatória, ela te ajuda para você fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. Imagina fazer uma imunossupressão numa paciente dessa, não é? Úlcera ileal em pacientes assintomáticos. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é a doença de Crohn. Mas olha esse trabalho aí. Um follow-up em 93 pacientes por 30 meses, 62 pacientes cicatrizaram completamente a úlcera ileal. 31 mantiveram a lesão, e desses 31 que mantiveram a lesão, 28 continuaram assintomáticos e 2 se confirmaram com tuberculose. Então, a úlcera ileal em paciente assintomático, na maioria das vezes, não é doença de Crohn, tá? Na maioria das vezes, não é doença de Crohn. Fica muito na nossa cabeça, úlcera ileal, doença de Crohn. Mas, na verdade, tem um outro trabalho também que mostra paciente com ileite, 12% só doença de Crohn. Então, úlcera ileal, em geral, não é doença de Crohn. Pode ser idiopática, pode ser por citomegalo, por tuberculose, parasitose intestinal, Yersinia, colite ileite aguda. A principal causa de ileite aguda ulcerada é a Yersinia enterocolítica, tratamento com antibiótico. E umzinho só com doença de Crohn, dessa galera toda aí, de 93 pacientes, tá? Então, vamos lá. Outro, mulher de 22 anos, estou acabando já, tá, Paulo? Mulher de 22 anos, diarreia com pus e sangue, 15 a 20 dejeções, emagrecimento, artralgia, dor à palpação do abdômen, anemia microcítica, proteína C reativa elevada. Claro que vai para a colonoscopia, não é? Está com essa diarreia aí. E na colonoscopia, a foto, eu tirei a foto do papel ali, impresso ali, do papel fotográfico, então não ficou legal. Mas a foto tem uma descrição, que é uma descrição muito sugestiva de colite ulcerativa. O histopatológico veio com microabscessos de cripta, que é muito sugestiva de colite ulcerativa. Então, o diagnóstico dessa paciente aí, a hipótese diagnóstica principal, já que não tem nada patognomônico, é uma colite ulcerativa, certo? Vou parafrasear um amigo meu proctologista. Doença inflamatória intestinal é olho no olho. Tem que fazer o exame, tem que olhar a região perianal dessa paciente. Todo paciente com doença inflamatória intestinal é olho no olho. Opa, é o mesmo caso? Ixi, é o mesmo caso. Olha aí. Aí eu fui examinar a paciente. Não é colite ulcerativa. O quadro endoscópico é de colite ulcerativa, o quadro histológico é de colite ulcerativa, mas quando eu fui examinar a paciente, o que tinha lá? Olha aí, João Henrique. Tinha uma fístula perianal, isso é uma doença de Crohn. Então, isso muda o tratamento. Essa paciente foi para o proctologista, fez uma RAC, sedou, exploração do trajeto fistuloso, passou um sedenho, eu vou mostrar o que é o sedenho na próxima aula, tá certo? E foi receber o infliximab e azatioprina. Se fosse uma colite ulcerativa, eu tentaria com a sulfasalazina primeiro, para depois fazer a imunossupressão. Isso eu vou mostrar na próxima aula. Mas o que é a importância desse quadro clínico aí? Exame da região perianal em todo paciente com colite, em todo paciente com doença inflamatória. Paciente com doença inflamatória intestinal, você tem que palpar as articulações, palpar a êntese do calcânio, olhar a mucosa oral e olhar a região perianal, tá? Vamos lá. Não era colite ulcerativa, era uma doença de Crohn. Dado de literatura, um proctologista experiente tem mais de 90% de acurácia para detectar e classificar fístulas e abscessos perianais. Gastroenterologista não pode tratar paciente com doença inflamatória intestinal sozinho. Tem que acompanhar com o coloproctologista para os dois juntos não perderem o timing do tratamento. Vou mostrar isso na próxima aula também. Esse paciente internou lá na Santa Casa com uma orquepididimite recorrente. Na época da internação dele, ele tinha 16 anos, hoje ele está com 20 e poucos, está excelente. E aí ele apresentou essa lesão aí, na bolsa escrotal, drenando pus,
E ele, até então, não tinha tido diarreia. Essa foi a terceira internação dele na Santa Casa, lá na pediatria ainda, e essa foi a primeira vez que ele teve diarreia. Aí fomos lá para ver o paciente, fizemos a hipótese de doença de Crohn, fizemos a colonoscopia compatível com doença de Crohn. Esse paciente foi lá para o Giovanni, no Hospital das Clínicas, olha o que o Giovanni fez ali, ó. RAC, anestesia, sedação, passou um estilete pela fístula, fez a incisão ali na pele e passou essa sondinha de Foley pequenininha aqui, que chama sedenho, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, e esse paciente ficou totalmente cicatrizado, hoje ele está já sem sedenho, está ótimo, está muito bem. Tá? Os biomarcadores. ASCA, mais sugestivo de Crohn, mas pode dar na colite ulcerativa também. IPANCA, mais sugestivo de colite ulcerativa, mas pode dar na doença de Crohn também. Esses exames têm 60% aí de especificidade só e menos ainda por cento de sensibilidade. A proteína C reativa é um marcador de inflamação e a calprotectina fecal é um produto liberado por leucócitos na mucosa intestinal. A calprotectina fecal só aumenta se tiver inflamação intestinal, tanto delgado quanto incólon. Mas não é igual a proteína C reativa, por exemplo, que se tiver uma sinusite, vai aumentar. Não, a calprotectina só aumenta na inflamação intestinal. Crohn e ASCA não faz parte da prática médica diária na doença inflamatória intestinal. É só a exceção, casos muito, muito selecionados. A calprotectina fecal ela pode até elevar quando o paciente não está inflamado. 1/3 dos pacientes com síndrome do intestino irritável pode ter uma elevação da calprotectina, que é uma elevação discreta, que eu já vou mostrar já. Mas se ela está menor que 50, é um valor preditivo negativo de 95% para a doença inflamatória intestinal. Ou seja, se ela está muito baixinha, você não precisa pedir colonoscopia para esse paciente que você está investigando aí uma diarreia recorrente, que você acha que é um quadro funcional. Um paciente jovem com diarreia recorrente pode achar que é um quadro funcional. Agora, se ela estiver elevada, tem que fazer a doença inflamatória, porque ela tem uma ótima correlação, principalmente com a doença colônica. Na doença do delgado, um pouco menos, mas também tem. Tá? Esse é um trabalho brasileiro, do pessoal lá de Curitiba, mostrando aí, ó, média dos valores média dos valores da calprotectina fecal. Na síndrome do intestino irritável, 50 para baixo. Na doença de Crohn e na colite ulcerativa, bastante aumentado. Então, aqui, ó, na doença de Crohn e na colite ulcerativa em atividade, bastante aumentada. Na síndrome do intestino irritável, bem baixinho aqui, ó, bem baixinho. E na doença de Crohn em remissão e na síndrome do intestino irritável, fica próximo à síndrome do intestino irritável. Então, a calprotectina é útil para te ajudar a triar qual paciente que você vai fazer colonoscopia ou não, para te dar o diagnóstico, e é útil também para você avaliar se aquele paciente está tendo uma resposta ao tratamento, tá certo? Calprotectina menor que 50 é negativa, entre 50 e 200 é indeterminada, maior que 200 é positivo. Para finalizar, uma mulher de 54 anos, assintomática, que fez uma colonoscopia assintomática de screen para câncer coloretal, e o irmão dela tem uma doença de Crohn ileal, tratamento com anti-TNF, ele teve que fazer tratamento cirúrgico, ele abriu um quadro com uma suboclusão intestinal, teve que operar o irmão dela. A colono tinha 2 pequenas ulcerações no ilho terminal, o histopatológico deu uma ileite inespecífica, a endoscopia foi normal, a entero-TC foi normal, e a calprotectina fecal de 600. Então, ela tem doença inflamatória intestinal, sim. E agora eu vou deixar vocês aí em ótima companhia aí com o Paulo Nicole para os exames de imagem. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Fabiano. É um prazer aí compartilhar a apresentação com você. Uma honra para mim. Eu preciso compartilhar minha tela aqui, não é isso? Olha, eu já estou no telefone aqui para conversar com você, viu? Tá bom. A gente conversa aqui ao vivo. Hã? Depois a gente pode conversar aqui ao vivo, depois do término da apresentação. Eu aqui, conversando aqui com você ao vivo, mas deixa mais para frente. Sim, entendi. Entendi agora. Posso compartilhar agora ou tem que esperar o Fabiano sair aí? Pode compartilhar, doutor. Pode compartilhar. Tá dando uma mensagem aqui. Peraí. É melhor perguntar aqui.
as minhas dúvidas com o Fabiano e depois voltar para você. Não, a gente vai discutir tudo no final. Antes da gente entrar na discussão em si, eu vou repassar um questionáriozinho, entendeu? Aí, na hora que for abrir a discussão, eu falo, tá bom? A minha pergunta é a valorização do PEANCA e PEASCA, pelo que eu vi, você não valoriza, e valoriza mais a calprotectina fecal, que mesmo assim tem especificidade muito baixa, né? É isso? O ASCA ele é muito caro e ele é difícil de ser executado, tá? Então, o ASCA ele dá muito falso negativo. Ele dá mais de 40% de falso negativo. O PEANCA é mais barato, ele é fácil de fazer, mas ele não tem especificidade. Ele está positivo em 70% das colites ulcerativas, mas em 40% na doença de Crohn. Então, ele acaba não te ajudando muito. A calprotectina, ela não é específica nem para a doença de Crohn, nem para a colite ulcerativa, mas ela te mostra se a doença está em atividade ou não. E naquele paciente, Dião, que você está ali jovem, 20 e poucos anos, com diarreia recorrente, você acha que é funcional, aí você pode pedir uma calprotectina, se ela tiver menor que 50, nem precisa fazer a colono. Então, na prática ali, ela é muito boa. Beleza. Então, Nicole, vamos deixar o Nicole, que aí no finalzinho a gente faz pergunta para todos. Está compartilhada a tela aí direitinho? Tá. Bom, vamos lá. Essa apresentação é um glossário de termos que a gente usa, radiológicos, que a gente usa na doença de Crohn. E tem 2 artigos na literatura, os últimos 2 fantásticos, são esses 2 artigos, um do Radiology de março de 2018, e melhor ainda, esse do Radiographics de 2020, um artigo super atual, que ele está tentando padronizar, ele conseguiu, eu acho, padronizar os termos que a gente usa e para melhorar essa comunicação com quem recebe o nosso laudo. Então, esse artigo aqui ele está aberto, disponível, livre, ele é de leitura obrigatória para quem mexe com doença de Crohn. Tanto nós radiologistas quanto os gastro, eu acho assim, vocês têm que ler esse artigo aqui, é super artigo. A minha aula está baseada nesse artigo aqui do Radiographics e assim, as figuras eu tirei de lá, está tudo lá, e eu só fiz um resumo desse artigo, porque ele está fantástico, foi o melhor artigo de doença de Crohn que eu já li nos últimos tempos. Beleza? Então, vamos lá. A doença de Crohn, a enter-UTC e a ressonância magnética e a enter-ressonância, elas são exames amplamente aceitos na avaliação detalhada desses pacientes com doença de Crohn. Elas ajudam a identificar o envolvimento, a atividade de doença, a extensão da doença, assim como suas complicações, né? Ela também pode ajudar a avaliar a resposta ao tratamento ou a necessidade de você mudar o tratamento, né? É importante a gente reconhecer os principais achados de imagem para a gente gerar relatório radiológico padronizado, claro e clinicamente útil para os gastroenterologistas formularem os seus planos de tratamento. O que a gente vê aí assim, é que muitos termos usados de forma errada em laudos, então esse artigo aqui veio padronizar isso, tá bom? Então, num laudo radiográfico, num laudo de enterotomografia e enterorressonância, eu obrigatoriamente tenho que usar uma dessas finalizações, uma dessas conclusões. Ou eu coloco ausência de sinais de inflamação ativa, inflamação do intestino delgado não especificada, doença de Crohn do intestino delgado com inflamação ativa e sem estenose, doença de Crohn do intestino delgado com inflamação ativa e com estenose, doença de Crohn do intestino delgado sem sinais de inflamação ativa. Então, no final do meu relatório, na conclusão, obrigatoriamente eu tenho que concluir o laudo com um desses 5 itens aqui. Se eu tiver doença penetrante, que a gente vai falar, eu associo essas frases aqui a um dessas frases aqui. Essas frases aqui, com trato sinusal, fístula simples, fístula complexa, massa inflamatória, abscesso ou perfuração livre. Então, hoje, quem faz enterotomografia e enterorressonância, obrigatoriamente tem que concluir o laudo dessa forma.
vamos lá, um exemplo de conclusão de laudo. Doença de Crohn do intestino delgado com inflamação ativa e com estenose. Ou doença de Crohn do intestino delgado com estenose e inflamação ativa. Então, a ordem aqui da inflamação ou da estenose não importa muito. Essa conclusão dos exames é assim, a que a mais a gente vê na prática diária. Outro tipo de conclusão, doença de Crohn do intestino delgado com inflamação ativa e com estenose, agora eu estou falando da perfuração associada à massa inflamatória e trato sinusal, quando existe doença perfurante, tá? Ou doença de Crohn do intestino delgado com estenose e inflamação ativa. Do mesmo jeito aqui eu posso botar a estenose ou a inflamação na frente ou atrás, não faz muita diferença, ok? Então, pessoal que mexe com Crohn aí, exija dos seus radiologistas uma conclusão no laudo desses termos. Quais são os sinais na enterotomografia e na enteroressonância que eu posso afirmar que esse paciente tem uma doença inflamatória em atividade? Um espessamento da parede intestinal maior que 3 milímetros, um edema parietal e um edema perientérico, um hiperrealce parietal segmentar, uma difusão restrita nas imagens de ressonância, isso só vale para ressonância, presença de ulcerações. Então, esses 5 itens aqui são os itens que eu uso para se definir se o paciente tem atividade inflamatória ou não. Quando que eu suspeito de uma doença de Crohn, suspeita do diagnóstico. Então, chega o paciente lá, ó, é um paciente que veio fazer exame comigo lá. Paciente com história de doença de Crohn, então aqui, ó, com história de doença de Crohn, e apresenta imagem com espessamento hiperrealce parietal. Ou paciente sem história de doença de Crohn, com inflamação segmentar e assimétrica do intestino delgado, mais grave na borda mesentérica, eu vou mostrar para vocês, ou a coexistência com complicações penetrantes típicas da doença de Crohn. Aí eu tenho que excluir as causas de outras causas de doença penetrante, que é a apendicite, diverticulite, neoplasia ou tuberculose. Então, nessas 2 circunstâncias, eu posso suspeitar ou botar no laudo, né, a suspeita de doença de Crohn. Ok? Então, vamos lá. Esse paciente aqui é um paciente feminino, sexo feminino, 30 anos, deu entrada na emergência com dores de distensão abdominal e diarreia. Então, eu não tenho história nenhuma de doença de Crohn, eu tenho só a história que chegou para mim, e a história é essa. Qual a conclusão do meu laudo? É uma daquelas lá que eu falei para vocês. Eu vou concluir no meu laudo inflamação do intestino delgado não específico. Por quê? Ele tem um espessamento parietal, aqui, ó, aqui é o século, aqui é o ilho terminal, a gente vê o espessamento parietal, tá? Um realce parietal, mas eu não tenho elementos, além disso, para afirmar que ele tem uma doença de Crohn. Pode ser doença de Crohn? Pode. Como eu não tenho história anterior, esse paciente apareceu para mim pela primeira vez, o termo que eu tenho que usar no meu laudo é inflamação do intestino delgado não especificado. Ou seja, quem receber esse laudo tem que investigar, logicamente, doença de Crohn. Quais são a terminologia dos laudos? Então, ó, não use o termo inflamação aguda, troque por inflamação ativa. Então, são termos que na literatura hoje não se admite mais botar em laudo. Inflamação aguda, a gente tem que trocar por inflamação ativa. Fibroestenose, ou doença fibroestenosante, é estenose com inflamação ativa. Úlcera penetrante, não use úlcera penetrante nos laudos, porque você pode estar confundindo com doença penetrante, não tem nada a ver. Use ulceração ou úlcera. Flegmão, que antigamente muita gente usava, hoje você vai chamar de massa inflamatória. Quiescente, doença quiescente, não use esse termo para doença de Crohn. Coloque doença de Crohn sem sinais por imagem de atividade inflamatória. Então, tem alguns termos que foram proscritos nos laudos radiográficos de enter-UTC e enter-ressonância. Achados de imagem da doença de Crohn. Então, nós temos 4 aspectos que a gente tem que analisar numa enterotomiografia e numa enteroressonância. Achados inerentes à parede da alça, achados da doença penetrante, os achados do mesentério e os achados extraintestinais. Então, nós temos que avaliar tudo isso aqui numa enterotomografia ou numa enteroressonância. Então, quais são os achados de imagem da parede intestinal? Um hiperrealce parietal segmentar, eu vou mostrar tudo exemplo aqui, um espessamento parietal,
um edema intramural, a estenose, a ulceração, a restrição à difusão na ressonância, as saculações e a redução da motilidade. Esses são os achados de imagem inerentes à parede abdominal. Então, nós vamos lá um por um. Quais são os glossários de... depois que nós vamos falar. E os achados de imagem de doença penetrante. A gente vai usar o termo trato sinusal, fístula, que pode ser simples ou complexa, massa inflamatória, abscesso e perfuração livre. E os achados mesentéricos, que é o edema ou inflamação adjacente à alça, engurgitamento dos vasos retos, a proliferação fibroadiposa do mesentérico e a oclusão ou trombos nas veias mesentéricas e as adenomegalias. Esses são os achados mesentéricos. Então, vamos lá. Hiperrealce parietal segmentar. Esse hiperrealce é a hora, lógico, que você tem que usar contraste. Exames de enterorressonância e enterotomografia sem contraste não dá, não combina. Então, a gente vai usar o hiperrealce parietal segmentar, ele pode ser assimétrico, como nesse caso aqui, ele pode ser estratificado, como nesse caso aqui, ou pode ser homogêneo e simétrico, como nesse caso aqui. Então, o hiperrealce parietal assimétrico. O que é o hiperrealce parietal assimétrico? Então, aqui a gente vê uma enterorressonância, a gente vê que essa borda mesentérica da alça ela é bem mais espessada, ou quase que só ela, que é um hiperrealce assimétrico, é só da borda mesentérica, e do lado antimesentérico cria essas saculações, tá? Que nós vamos falar dela depois. Aqui uma enterotomografia mostrando esse hiperrealce assimétrico da borda mesentérica, por causa disso, por isso que ele é chamado de assimétrico, porque ele compromete mais a borda mesentérica da alça. E aqui uma alçazinha também com outro espessamento parietal e realce segmentar de ilho, tá? Então, o hiperrealce parietal assimétrico é esse hiperrealce que acontece na borda mesentérica da alça. O hiperrealce parietal estratificado é quando você vê estratificação da parede da alça. Então, aqui a gente vê que as camadas mais internas da alça que sofreram mais realce. Essas camadas mais externas, elas não sofrem tanto realce. Então, quando a gente vê esse tipo de realce aqui, a gente chama de realce parietal estratificado. Aqui é um realce bilaminar, e aqui a ressonância mostrando uma alça parietal com espessamento parietal, um hiperrealce estratificado. Você vê que tem várias estratificações do realce, e aqui é um realce que a gente chama de trilamelar. E o hiperrealce da parede ele pode ser simétrico. Então, a gente vê uma alça que a parede é simetricamente espessada e o realce ele acontece na espessura toda da parede de uma forma simétrica. Então, esses são os três tipos de hiperrealce que a gente pode ter numa alça. E quando a gente vai usar agora, nós estamos falando eu estou com só um minutinho aqui, que eu estou com alguma coisa aqui ocluindo minha apresentação aqui. Só um minutinho. Então, agora nós falamos do hiperrealce, agora nós vamos falar do espessamento parietal. O espessamento parietal, a gente chama ele de leve, e a gente tem que usar isso no laudo, quando ele vai de 3 a 5 milímetros. Então, aqui a gente mede, aqui tem um realce assimétrico. Então, essa parede aqui a gente mede, se essa parede, onde o realce, onde está espessado, e é o hiperrealce, ela medir de 3 a 5 milímetros, a gente vai falar que isso aí é um espessamento parietal leve. Então, compare uma alça que tem um espessamento parietal com a alça que está normal do lado de cá. Ok? Então, quando a gente usa o termo leve, quando esse espessamento é de 3 a 5 milímetros. Se esse espessamento da parede for de 5 a 9, a gente vai usar o termo moderado. Então, a gente vê aqui uma alça de parede espessada, se a gente medir daqui até aqui, isso é um realce, vai dar entre 5 a 9, isso é um realce parietal, é um espessamento parietal moderado. A gente usa esses termos no laudo. Aqui também mostrando uma fístula, que depois eu vou falar, entre duas alças ileais. Aqui a gente vê uma alça intestinal com um hiperrealce assimétrico, repare que é a borda mesentérica dela que está espessada e umas saculações da borda antimesentérica, ok? E a gente usa o termo espessamento parietal acentuado quando esse espessamento da parede, aqui é o ilho distal,
Então, se a gente medir a espessura dessa parede aqui, ela vai dar mais que 10. Então, a gente usa o termo acentuado espessamento parietal. E deixa eu só tirar um negócio aqui. Aqui é o edema da parede, o edema parietal. O edema parietal ele é melhor avaliado na ressonância. Então, aqui na ressonância, na intra-ressonância, a gente vê uma alça. Isso aqui que a gente vê branquinho aqui, ó, é o edema intramural. Então, aqui a gente vê ó, o edema da parede. Então, o edema ele é melhor caracterizado na ressonância magnética em algumas sequências específicas. Estenose. Quando é que eu uso o termo estenose? Ela é definida como um segmento intestinal, um estreitamento luminal e dilatação inequívoca, ou seja, a dilatação a montante da área de estenose ela tem que ser maior que 3 centímetros. Tá? Entretanto, há vários cenários de doença de Crohn que pode não estar presente, pode não ter essa dilatação. Nesses casos, como a gente vai descrever no nosso relatório? A gente vai colocar provável estenose sem dilatação a montante. Tá? Ou seja, a alça montante ela tem um calibre menor que 3. Aqui é um exemplo para mostrar para vocês. Ó, aqui a gente vê então uma alça ileal comprometida, um espessamento parietal, um hiperrealce estratificado, e aqui uma área de estenose. Eu posso chamar isso aqui de estenose? Posso, porque a alça, a montante, ó, se a gente medir o calibre dela aqui, ó, ela vai ter entre 3 e 4. Então, isso aqui eu posso chamar de estenose, se eu tenho uma dilatação a montante, ok? Se eu não tenho, eu vou usar o termo provável estenose, ok? Então, aqui, ó, é uma inflamação segmentar do ilho, né? Aqui é uma enterotomografia, e se a gente observar aqui, ó, a gente tem um sinal que chama fecalização do conteúdo intestinal, ou seja, no local, antes do local da obstrução, a gente vê que esse conteúdo aqui está fecalizado, né? E parece fezes já. Então, esse aspecto a gente chama de fecalização, e isso indica cronicidade dessa obstrução. E aponta para a gente que a obstrução está perto desse local onde tem a fecalização, certo? Então, essa dilatação montante é leve, a gente vai chamar de entre 3 e 4. Nesse caso aqui, ó, a gente vê uma alça aqui, ó, com aqueles aspectos que eu já falei, é um espessamento parietal, um realce parietal estratificado, mais da camada interna, e tem estenose. Por que eu falo que tem estenose? Porque tem dilatação a montante. E essa dilatação é a dilatação moderada a grave, porque ela é maior, se eu medir daqui até aqui, essa distância é maior que 4 centímetros. Né? Então, é uma dilatação grave. No mesmo caso acontece aqui, isso aqui é uma enterorressonância, mostrando o espessamento parietal. Aqui não tem realce, porque é uma sequência T2. A gente vê que tem um edema da parede. Aqui uma área de estenose, e eu posso chamar isso de estenose, porque tem dilatação a montante, e essa dilatação é uma dilatação grave, ou moderada, maior que 4 centímetros. E o termo úlcera, a gente vai usar, é definido como a ruptura da superfície intraluminal, tá, da parede intestinal, com extensão do conteúdo para a parede intestinal. Então, a gente vê aqui a parede espessada, aqueles sinais todos que eu já falei, e aqui a gente vê uma ulceração. Tá? Tem outra ulceração aqui, ó. A gente usa o termo úlcera, quando a gente enxerga esse achado na enterotomografia ou enterorressonância. Outro achado de ulceração. Aqui é um segmento de alça com espessamento parietal segmentar, um hiperrealce estratificado, e aqui a gente vê uma ulceraçãozinha na parede. Mas o detalhe, ela não ultrapassa a parede. Tá? Se ultrapassar, já vira trato sinusal ou outro termo que a gente vai ver lá na frente. Difusão restrita. O que é difusão restrita? A sequência de difusão é uma sequência que a gente faz na ressonância, que é para a gente avaliar se tem atividade inflamatória. Ela pode ajudar muito, mas pode atrapalhar também. Então, você tem que usar a restrição à difusão, essa sequência de difusão, com muito critério. Você tem que ter os outros parâmetros de imagem para dizer que tem inflamação, para ajudar na inflamação. Então, aqui a gente vê uma sequência pós-contraste, um espessamento parietal segmentar, estratificado, com hiperrealce,
E aqui, ó, essa sequência, que é a sequência de fusão, eu não vou entrar em detalhe nela, mostra que esse segmento de alça ele restringe a difusão, isso indica atividade inflamatória. As saculações, eu já falei para vocês, como a doença de Crohn ela acomete mais a borda mesentérica da alça, a borda antimesentérica tende a fazer essas saculações ou pseudosaculações. Então, elas são bolsas de base ampla, né, ao longo da borda antimesentérica de uma alça intestinal. Ela resulta do encurtamento da borda mesentérica devido à inflamação aguda ou pode ser até de longa duração também, pode indicar fibrose. Então, saculações, quando a gente usar o termo saculações, a gente está se referindo a esse tipo de achado. Trato sinusal. Trato sinusal. O que é o trato sinusal? Então, aqui a gente viu uma sequência de T2 de enterorressonância, a gente vê uma alça aqui com parede extremamente espessada, né? Com edema parietal. E aqui, ó, a gente vê um trato, ó, aqui, ó, saindo da parede, ela ultrapassa a parede aqui, ó, é uma terminação, né, um trato com terminação e termina em fundo cego. Ela se estende além da serosa da alça, da parede, mas ela não atinge os órgãos adjacentes ou a pele. Então, quando ela termina em fundo cego, a gente chama isso de trato sinusal. Agora, quando ela comunica alça com alça, como é esse caso aqui, ó, a gente vai chamar de fístula, ok? Então, ó, a fístula, ela é definida, é o mesmo caso que eu vi lá, é diferente do trato sinusal, a fístula é um único trato, ela é definida como fístula simples, né? Tem fístula simples e fístula complexa. A fístula simples, a gente define ela como um único trajeto extraentérico, né? Que pode ou não conter fluido que conecta o lume intestinal de uma alça ao lume intestinal de outra, ou a uma superfície epitelizada. Então, isso aqui é uma fístula, isso aqui é um trato sinusal. E aqui é uma fístula complexa, né? Como que a gente define fístula complexa? O Fabiano mostrou na apresentação dele um caso muito parecido com esse aqui, que é um aspecto de estrelado, né? Parece uma estrela aqui, ó. É a presença de mais de um trajeto fistuloso e ela pode resultar em uma aparência em forma de asterisco, né? Ou estrela, ou trevo, né? Do intestino delgado. Devido à angulação e aderência das alças nessa região aqui. Então, aqui a gente vê, ó, isso aqui é um intestino grosso, a fístula do intestino delgado com o intestino grosso e do intestino delgado com outra alça de intestino delgado aqui. Então, ele adquire esse aspecto estrelado. Então, essa aqui é uma fístula complexa, diferente daquela outra que é uma fístula simples. Quando a gente vai usar o termo massa inflamatória, ela é definida com inflamação do mesentério, tá? Densa, sem um componente fluido, a gente só vê que tem eu não gosto, não é para usar mais esse nome, mas é um flegmão no mesentério, né? Ele não tem fluido aqui dentro, ele tem uma massa inflamatória, ele não é um abscesso ainda, pode até se tornar. Geralmente, essa massa inflamatória, ela tem trato sinusal associado, aqui a gente vê um trato sinusal que chega a ela, tá? Então, massa inflamatória nós vamos usar nessas circunstâncias. E aqui o abscesso. O abscesso a gente usa quando a gente tem um conteúdo fluido no meio, uma parede bem definida, né? Os radiologistas sabem diferenciar isso muito bem. E aqui a gente vê que esse paciente tinha uma doença de Crohn, uma alça aqui de parede espessada, todos aqueles achados que eu falei, mais um abscesso aqui no mesentério. Então, o abscesso a gente vai usar nessas circunstâncias. O engurgitamento dos vasos retos, né? Da vasa reta, são os seguintes, são esses vasos sanguíneos que eles ficam aumentados, esses vasos sanguíneos que irrigam essas alças intestinais comprometidas, eles ficam engurgitados, né? Isso pode ser tanto arterial quanto venoso, ele é conhecido também como o sinal do pente, tá? Combe sign, né? Parece um pente isso aqui, né? Tudo isso aqui são vasinhos do mesentério, são engurgitados, chama engurgitamento do vaso reta, que é um sinal que pode nos auxiliar na doença de Crohn. Além disso, você tem os outros achados da doença de Crohn, né? Um espessamento parietal, uma dilatação amontante, um comprometimento assimétrico, um realce parietal, espessamento assimétrico, mais da borda mesentérica, todos os outros comemorativos de doença de Crohn.
Outra coisa que a gente pode ver na imagem é uma proliferação fibra adiposa do mesentério ao redor da massa da alça comprometida. Então, isso é o quê? Uma hipertrofia da gordura mesentérica adjacente ao segmento intestinal doente, né? E essa proliferação do fibra adiposa do mesentério, que é tudo isso aqui em volta, onde a seta está botando aqui, ele afasta as alças ao redor. Outras complicações que devem ser avaliadas na enterorressonância, na enterotomografia, incluem, então eu já falei, todos aqueles achados das alças intestinais, das manifestações perfurantes e das manifestações do mesentério. Agora, tem outras coisas que a gente pode ver na enterorressonância. Por exemplo, necrose vascular da cabeça do fêmur, a sacroileite, a colangite esclerosante primária, a pancreatite, a trombose venosa mesentérica ou oclusão venosa mesentérica crônica, pode estar associado com doença de Crohn, a gente tem que lembrar disso, neoplasia. A doença de Crohn aumenta a chance do paciente ter neoplasia. Colelitíase e nefrolitíase são achados muito comumente associados à doença de Crohn. Então, tudo isso aqui são os achados, são complicações possíveis que devem ser avaliadas na enterotomografia e enterorressonância. Então, aqui, ó, a gente vê um paciente que tinha uma alça acometida aqui, um espessamento parietal, uma dilatação amontante, e aqui a cabeça do fêmur dele, ó, uma necrose vascular. Então, quer dizer, no mesmo exame da enterotomografia, eu tenho que ter o cuidado de analisar, de procurar essas manifestações extraintestinais. Aqui, ó, outro paciente que tinha doença de Crohn e um edema uma sacroileite bilateral, um edema de ambas as bordas da articulação sacroiliaca. E a colangite esclerosante primária, que o Fabiano já falou aí, assim, quando eu suspeitar, é lógico que eu tenho que fazer um exame dedicado, tenho que fazer uma colangiorressonância. Então, esse paciente aqui, ó, ele tinha um comprometimento do intestino delgado pela doença de Crohn aqui embaixo, com as alças todas dilatadas, mas a hora que eu olho lá no hilo hepático, ó, eu vejo o colédoco com a parede bastante espessado. Então, são achados que eu tenho que valorizar. Um paciente com isso aqui é o quê? Era uma colangite esclerosante primária, que é uma das circunstâncias mais associadas à doença de Crohn. Aí, quando eu faço a colangio desse paciente, eu vejo, isso aqui é tudo via biliar, o estreitamento, né, assimétrico das vias biliares, você vê que você não vê continuidade, tem área de estreitamento com certa dilataçãozinha amontante, esses aspectos que são um pouco típicos de colangite esclerosante primária. Então, aqui, esse laudo não é meu, eu quero só ler um laudo de esse laudo aqui, quem deu foi o Antônio Eiras, que é um médico, para mim, que eu sigo ele muito, ele é lá do Fundão, lá do Rio de Janeiro, ele tem um site que ele ensina pra caramba, e ele botou um modelo de laudo. Então, eu vou ler esse modelo de laudo aqui, para vocês verem o que um laudo tem que conter num relatório de doença de Crohn. Primeira coisa, ó, houve progressão satisfatória do meio de contraste oral até o nível da válvula dissecal. No mínimo, o contraste tem que chegar lá. Então só um minutinho que eu vou beber um golinho de água aqui. Então, numa enterorressonância, se você fez o primeiro corte lá, ou enterotomografia, o contraste não chegou na válvula dissecal, para o exame, dá mais líquido para o paciente e volta com ele. Porque o que eu quero avaliar, o que eu tenho que avaliar é todo o intestino delgado. Então, vamos lá. Identificamos no presente exame pelo menos 3 segmentos bem definidos de espessamento parietal associado à redução do calibre intestinal e dilatação amontante, comprometendo alças ileais médias em topografia do hipogástrico. Os 3 segmentos encontram-se próximos entre si, com extensão estimada de 1,5, 3,6 e 7 centímetros. Essas estenoses determinam dilatações amontantes do íleo, destacando-se a alça de maior calibre identificada atingindo 5 centímetros. Os segmentos acometidos têm espessura parietal de até 8 milímetros, com sinal intermediário a discretamente elevado na ponderação T1, exibindo realce de padrão bilaminar. Destaco que o componente mais extenso de espessamento parietal apresenta imagens alongadas extraparietais, complexos componentes penetrantes, um deles estendendo-se até a massa inflamatória, com coleção mal definida de permeio
e demonstra sinais de restrição à difusão, e mede tanto aderida ao sigmoide. Nota-se ainda outro componente alongado de menor extensão, atingindo 1,4 centímetros, sugestivo de trato sinusal. Olha a conclusão do laudo. Doença de Crohn do intestino delgado, com inflamação ativa e com estenose, associado à massa inflamatória e trato sinusal. Então, nós, radiologistas, nós temos que descrever isso tudo. Dar laudo de enterorressonância e enterotomografia é um saco, desculpe a expressão. Então, tem muito pouca gente querendo fazer um método, porque dá trabalho. E outra coisa que eu não falei, as estenoses, elas têm que ser, se você tem que estimar o tamanho das estenoses, o calibre da alça e a distância da válvula da ilha secal. Por que eu tenho que botar a distância da válvula da ilha secal da estenose mais distal? Por quê? Porque aconteceu até um caso recente, que o Gedião deve falar aí, um paciente dele, que ele tinha toda a clínica de doença de Crohn, aí ele fez uma colonoscopia, a colonoscopia não deu nada. Por quê? Porque a estenose do segmento mais próximo à válvula secal, não era alcançável pela colonoscopia. Então, nós, obrigatoriamente, no laudo, nós temos que botar a distância da última estenose até a válvula secal, o tamanho da estenose e o lumen, e o tamanho do lumen da área de estenose. Quanto que ele mede? Às vezes, o lumen é até virtual, você não consegue nem botar a medida dele. Por quê? Existem os tratamentos que você pode fazer por endoscopia, e lá, pela colonoscopia, o tratamento endoscópico, você pode abordar essa alça e fazer a dilatação dela. Ok? Eu acho que era isso. Eu queria voltar lá no início para falar de novo falar dos principais conclusão de laudo. Então, quem faz enteroressonância ou enterotomografia tem que concluir isso aqui no laudo. O laudo tem que conter isso, isso é padrão. Então, esse artigo aqui é fundamental a leitura dele, e eu até... a gente vê aí nos outros métodos, tem o LIRADS, tem o BIRADS, tem o PIRADS, tem vários rádios que é para padronizar o laudo. Então, esse artigo é fantástico. Eu acho assim que a gente podia chamar esse artigo de CROHN-RADS, né, que ele define muita coisa e melhora a comunicação com os médicos que estão recebendo o nosso laudo. Bom, eu espero que assim foi uma apresentação mais voltada para o radiologista, mas é para vocês que recebem o nosso laudo saberem o que a gente está falando no laudo, saber o que a gente quer passar para você e o que a gente tem que passar no laudo. Então era isso, eu agradeço novamente a oportunidade aí. Agora nós estamos abertos à pergunta. Excelente, Nicole. Antes da gente passar para as perguntas em si, a gente vai fazer aquele questionáriozinho de novo. Você libera para mim aí, Bia, por favor? Vamos lá, agora nós vamos dar 30 segundos para as respostas, tá? Gente, pode responder que as respostas são anônimas. Só quem vai saber se acertou ou não são vocês mesmos, tá? Vou dar mais um segundinho, Bia. Vamos segurar mais 45 segundos aí. Combinado, doutor. Beleza, pode passar para a próxima. Pode passar. É isso. Mais 5 segundos. Pode passar, Bia. Flamengo! Vamos lá, Bia.
Mais 5 segundinhos. Pode passar, Bia, por favor. Vai. Pode passar. A última questão. Mais 5 segundinhos. Ótimo. Vamos lá. Pode mostrar o pré e pós-teste, por favor, Bia. Vamos lá. Próxima. Isso aí, Fabiano, vocês podem ir comentando, você vai comentando a resposta, Fabiano? Você vai comentando as questões? Seu som está sem som. Isso. Aí, Fabiano. E beleza. Ativou agora? Isso, ativou. Ativou, né? Tá certo. Você quer botar o pós? Quer botar o pós Tá aí. ou deixa nesse aí, só no pré mesmo? Esse é o pré, né? Mas pode colocar que a gente vai mostrar depois. Só comentando, por favor. Tá, não, aí 29 anos com diagnóstico recente de espondilite com diarreia é colonoscopia, tá certo? A maioria foi aí no certo aí mesmo a colonoscopia. A calprotectina é para aquele paciente que não tem sintomatologia intestinal e você quer decidir se vai fazer colono ou não, mas aí já é a colonoscopia, é perfeito. O nosso pré foi 16, 84%. Vai para o Bia, por favor. Isso foi o pré-teste ou pós? Não. Aí, assim, aí o pessoal confunde. Deixa eu explicar aqui. A calprotectina, ela é útil para aquele paciente que tem uma espondilite e não tem a diarreia. Se eu vou definir se eu vou fazer colono ou não. Se ele já tem a diarreia, aí ele já vai direto para a colonoscopia, entendeu? Então, a utilidade da calprotectina no paciente com espondiloartropatia é para eu definir se eu vou fazer colona naquele que não tem quadro intestinal, porque para não submeter uma colonoscopia à toa. Mas se ele já tem a diarreia, aí não, aí tem que ser a colonoscopia. Então o pré aí foi melhor do que eu acho que a minha aula atrapalhou aí, galera. Hein? Vamos lá, vamos para a pós. A próxima, por favor, Bia. Aí, Fabiano. Cadê? Então, essa aí é o seguinte, essa aí ela é jovem, ela tem episódios de diarreia que aparentemente é um quadro funcional, que está associado com estresse, já foi investigada aí com um parasitológico de fezes e com hemograma e não tem nada. Então, nesse caso aí, realmente você fazendo a calprotectina, nesse caso aí, você define, se essa calprotectina vier elevada, aí vai para a colonoscopia. Se ela vier baixa, você fecha como síndrome de intestino irritável. Vamos ver o pós? Aumentou. Aí, beleza, aí funcionou. Eu não atrapalhei, não. Aí eu ajudei, não atrapalhei, não. Então, assim, a calprotectina num paciente jovem, com diarreia recorrente, e que você está na dúvida ali se vai fazer a coluna ou não, porque coluna é um exame chato, é um exame que tem um preparo, é um exame que tem sedação, é um exame invasivo, não é um exame totalmente livre de riscos, embora seja bastante seguro. Então, a calprotectina, nesse caso aí, ajuda aí a escolher quem vai para a coluna ou não. Aí, perfeito. Então, aí, beleza. A maioria foi aí para calpo mesmo. Vamos para a próxima. Vamos aí? Qual a complicação intestinal não está comumente associada à doença de Crohn?
pré-teste foi meningite, 64%. Comenta aí, Nicole. Assim, vocês desculpem que eu elaborei essas questões de última hora, então não foi muito bem elaborado, talvez até falhei um pouquinho, podia ter botado os casos clínicos igual o Fabiano, né, Fabiano? Mas é o seguinte, aqui qual a complicação intestinal não está comumente associada de Crohn, nós mostramos lá na apresentação um paciente com necrose vascular da cabeça do fêmur, que é uma das coisas que a gente tem que olhar na êntero também, que dá a oportunidade de a gente fazer esse diagnóstico na êntero. A sacroileite, é óbvio que pode ter, o Fabiano falou, e a colangite esclerosante primária é uma das principais associações com doença de Crohn. A pancreatite pode ter associação com o Crohn, a única coisa que a gente não vê na literatura é a meningite. Não sei nem se o Fabiano tem alguma, já ouviu falar alguma meningite, mas eu não achei nada, não. Então, por isso que eu botei. Tá? Então, o pré-teste foi isso, né? E o pós? O pós. Vamos lá, Bia, por favor. O pós não vai, Fabiano, viu? Vamos para 90%. Beleza. Aí tá certo. Batava mole essa aqui, né? Olha só. Não, rapaz, meningite não dá, não. O que eu tenho eu tô com um paciente agora que está dando bastante trabalho, eu estou vendo ele junto com a Valquíria reumato e com o Fiorote neuro. É um paciente que tem vasculite de sistema nervoso central. Vasculite. Ele chegou até para o Fiorote como um diagnóstico como um tumor cerebral. Aí o Fiorote viu que era uma vasculite, encaminhou para a Valquíria, e ele tinha uma diarreia, a Valquíria pediu a colono, veio com a doença de Crohn, e nós três estamos vendo esse paciente junto. Mas meningite realmente não. Meningite não dá, não. Beleza. Vamos então, Bia, por favor. Próxima. Aí. São achados radiológicos comumente associados à doença de Crohn. A gente coloca no relatório, né? Vamos lá. Fístula e massa, eu falei para vocês que a gente tem que colocar quando há, não é sempre que há fístula e massa inflamatória, é aquela segunda parte do laudo lá que eu falei que a gente tem que associar no laudo. O espessamento e hiperrealce parietal segmentar é o básico da doença de Crohn. Todos os pacientes com doença de Crohn com atividade inflamatória vai ter esse achado na tomografia ou na ressonância. Estenose. É aquilo que eu falei para vocês, a gente só pode usar o termo estenose quando a dilatação amontante é maior que 3 centímetros, mas a maioria dos pacientes tem estenose. O engurgitamento dos vasos retos, é aquele sinal do pente que eu mostrei para vocês lá, também tem. Agora, acometimento gástrico na enterotomografia e na enteroressonância, embora eu acho que não seja impossível, não é comumente visto. Tá? Pode comentar aí, Fabiano. O Fabiano mostrou uma aí, né? Esse acometimento gástrico na doença de Crohn, ele é raro, ele não é frequente, gástrico e duodenal, tanto é que não é rotina. A rotina nossa na doença inflamatória intestinal é colonoscopia e, se confirmar a doença de Crohn, vai fazer a enterotomografia ou a enteroressonância. Aí você vai decidir lá qual vai ser feito. Mas a endoscopia só se o paciente realmente tiver sintomas gástricos, porque não é comum o acometimento gástrico na doença de Crohn, é bem raro, é bem infrequente. Aquele caso lá foi um caso selecionadíssimo mesmo, porque era um paciente que tinha, na verdade é o único paciente que eu tenho, que tem o acometimento oral, gástrico, delgado e cólon, mas não é frequente, é bem infrequente isso aí. Beleza. O próximo, como é isso mesmo. Fala, Bia, por favor. Acabou, não? Passamos para 75%. Não, tem mais. Só você que atrapalhou aquela questão primeira mesmo, hein? Rapaz, atrapalhei a vida do pessoal. Não, eu queria até reforçar isso aí. Se o paciente tem dor articular e diarreia, vai para a colono, beleza? Se ele tem dor articular e não tem diarreia, calprotectina para você decidir se vai fazer colono ou não. E o paciente que só tem diarreia, que é jovem, que não tem nenhum sinal de doença inflamatória, ou seja, parece ser aquela síndrome do intestino irritável, tem lá 20 anos, 21 anos, 22, e tem um quadro sugestivo de síndrome do intestino irritável, você pede a calprotectina e, se ela estiver baixa, esse paciente se livra da colonoscopia, não precisa fazer. Tá? Então, só para reforçar aí. Fabiano, a calprotectina aí nesse caso aí, ela tem um valor parecido com a
o dímero D, né? Quando ele está negativo, você descarta a embolia. Quando o calprotectina trabalhar, tem um valor preditivo negativo alto, não é isso? É igual o D Rapaz, exatamente. Eu dei essa aula hoje à tarde de embolia pulmonar lá na MSCAN. Exatamente isso. O dímero D positivo não te ajuda em nada. Isso aí. O dímero D negativo, você já fica tranquilo, você não vai incomodar o Nicole chamando ele para fazer a angioplasma se o dímero D estiver negativo. Eu dei exatamente essa aula hoje. E o dímero D na Covid, então, tá um inferno, né? Aumenta pra caramba, é complicado. Gente, Ô, Fabiano, posso começar com as perguntas, Bruno? Pode, só um segundinho, Nicole, antes de abrir para você, você mostrou um caso assim, de sacroileite. Gostaria de só frisar um detalhe. A sacroileite da doença de Crohn, da doença inflamatória, ela usualmente ela é bilateral, simétrica, né? Assim como a artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Toda vez que a gente está avaliando, agora do ponto de vista do radiologista musculoesquelético, toda vez que você vai avaliar uma sacroileite, uma dica está em olhar o intestino ao redor. Volta e meia a gente pega sacroileite crônica bilateral e você pega aquelas lipossubstituições da parede da muscular da alça intestinal. Então, assim, você pode ser bem mais enfático num diagnóstico. Contudo, não é só sacroileite que é manifestação musculoesquelética de doença inflamatória intestinal. Na verdade, é um capítulo à parte, manifestações musculoesqueléticas de doença inflamatória intestinal. Você tem a artrite periférica, as manifestações que simulam a espondiloartrite como um todo, né? A artrite periférica do tipo 1, que corre junto com a doença, do tipo 2, que corre independente da doença inflamatória intestinal, as entesites, as dactilites, né? Indivíduo que tem dor nas costas sem ter artrite específica. Você tem alterações que são próprias do tratamento da doença, fratura por osteoporose, osteonecrose, que o Nicole mostrou um caso. Você pode ter sarcopenia, miopatia inflamatória relacionada ao uso de medicação e também as artrites relacionadas ao anti-TNF, né? Então, assim, dá um capítulo à parte só de manifestações musculoesqueléticas de doença de Crohn e de doença inflamatória. E aí eu estava olhando os meus casos aqui, eu tenho um zilhão de doença inflamatória. De doença inflamatória intestinal tem pouca coisa. Se tiver, Fabiana, pode mandar. Beleza? Bruno, eu estou com uma paciente agora no consultório, rapaz. Estou com uma paciente no consultório que ela fez uma ressonância pedida do ortopedista para investigação de uma dor lombar. Não tinha nada demais lá na ressonância, mas o radiologista percebeu lá uma área de espessamento lá ileal e essa paciente veio para mim. Ela tem uma doença de Crohn ileal, já com uma estenose, com uma dilatação amontante, sem absolutamente nenhum sintoma gastrointestinal, nada, nem dor, nem nada, mas já está lá substenosando. E é uma paciente assim que ela é uma engenheira com doutorado, com professor, então é uma pessoa muito ligada e não sei o quê, e eu estou tendo uma dificuldade enorme em convencer essa paciente a fazer o tratamento, porque ela está com uma lesão que já está estenosando e dando dilatação montante, e ela já investigou tudo aí de tratamento, de terapia imunobiológica, de cirurgia, ela não quer fazer tratamento, está me dando um trabalhão. Mas ela é completamente assintomática do ponto de vista intestinal, que o diagnóstico foi dado pelo radiologista, pela solicitação do ortopedista da dor lombar. Ô Bruno, eu vou abrir as perguntas aqui. É o seguinte, Fabiano, uma coisa que muito me incomoda nos meus laudos de enterotomografia e enteroressonância é que a maioria deles, a grande maioria, a conclusão do laudo é doença de Crohn do intestino delgado com inflamação ativa e com estenose. Então, essa é a conclusão do laudo que eu mais uso. E, assim, eu fico preocupado com isso, porque esses pacientes estão em tratamento e para vocês, eu sei que a gente tem que fazer análise comparativa com espessamento parietal, com grau de estenose, isso tudo de um exame para o outro.
mas tem me incomodado demais eu concluir muitos dos meus relatórios só com essa fase. Eu queria saber de você o seguinte, se isso realmente, se essa inflamação ativa, ela permanece nesse paciente mesmo com tratamento, embora você tenha que, igual eu falei, tem que comparar um exame com o outro, é igual ressonância de próstata. Todo mundo tem prostatite em ressonância de próstata. Eu fico incomodado de dar esse laudo para todo mundo. Eu fico incomodado de concluir meus laudos, na maioria dos meus laudos, de doença de Crohn dessa forma. Eu queria saber o seguinte de você, se é isso mesmo, se essas terapias, ainda o paciente fica com algum grau de atividade inflamatória constante nessas alças, entendeu? Porque eu estou preocupado com os meus relatórios. Não, se tiver algum grau de inflamação, tem que otimizar a terapêutica. Não fica com inflamação residual, não. Não fica. Você tem os alvos terapêuticos. E os alvos terapêuticos a colonoscopia com a mucosa cicatrizada, o exame de imagem, a ressonância ou a tomografia com a parede intestinal e a vasa recta sem sinal de atividade inflamatória. Se tiver atividade inflamatória, pode botar lá no seu laudo tranquilo que você vai ajudar a gente. Se tiver atividade inflamatória, tem que otimizar o tratamento, mesmo se o paciente estiver assintomático, porque a permanência da inflamação, ela aumenta o risco de esse paciente ter que fazer um procedimento cirúrgico, ela aumenta as complicações a longo prazo da doença de Crohn. Então, tem que, se tiver algum grau de inflamação, mesmo que seja um grau de inflamação pequeno, tem que otimizar o tratamento. Hoje a gente corre muito atrás de otimização de tratamento para reduzir totalmente essa inflamação, exceto no paciente que fez uma ressecção ileal ou uma hemicolectomia com uma ressecção ileal ou uma iliotiflectomia. Esse paciente, a gente tolera um grau de inflamação leve com até 2 úlceras na linha de anastomose. Então, esses aí a gente tolera. Mas o paciente não operado, ele tem que estar zerado aí do ponto de vista inflamatório. Mas daí, Paulo, você colocou ali na sua aula ali um negócio que é absolutamente verdadeiro. O radiologista, para mexer com doença inflamatória intestinal, ele tem que ter uma paciência de todo tamanho, porque o exame é chato, tem que ficar olhando ali, esmiuçando para poder fazer o laudo de maneira que atenda a necessidade daquele paciente ali. Tanto é que quando a gente solicita, eu vivo te perturbando aí, né? Quando eu solicito o exame de alguém aí de Alegre, Jerônimo Monteiro, Cachoeiro, região aí, falo, não, vai lá, vai procurar o Nicole, porque tem que ser o radiologista que tem realmente expertise, igual tem aqui, a gente tem o Richard aqui, que vai tudo lá para o Richard, né, para poder ver, porque a gente sabe que é um laudo chato para fazer, né? É difícil, trabalhoso. Então, essa inflamação aí que você vê aí, vai bater lá na mão da Andressa, vai bater lá na mão da Fernanda, e elas vão ficar estressadas lá, porque vai ter que otimizar o tratamento sim, porque é para zerar a inflamação. Beleza. Então, Fabiano. Ei, Andressa. Então, o que eu entendi que Nicole está se expressando é que, com frequência, os pacientes, eu tenho sentido bastante pacientes com doença grave e que, quando eu peço a entero, né, ressonância ou tomografia de controle, eles ainda estão mantendo a atividade. Não sei se você está tendo essa impressão e a otimização do biológico está sendo muito mais frequente, a troca do biológico tem sido mais frequente. Não sei se é porque eu estou recebendo muito paciente mais complicado, mas, assim, é muito difícil o Nicole me dar um laudo de que a doença não está em atividade. Está muito complicado. É porque você já virou referência aí na região e os pacientes mais encrencados vão bater na sua mão mesmo. É porque já virou. Sim. No eco, o último eco que foi presencial, que não foi do ano passado, acho que foi 2019, teve aquela sequência que eles fazem lá, de 4 ou 5 aulas lá, que foi de discussão de overtratamento, de superterapia, de você otimizar demais. Mas uma coisa que todo mundo lá concordou foi o seguinte: se no exame de imagem mostrou atividade, precisa sim otimizar o tratamento. Calprotectina que não normalizou e a histologia, a biópsia que mostra lá algum grau de inflamação,
dá para tolerar. Mas se tem realmente o espessamento parietal, se tem um sinal radiológico de terapia, aí vai ter que otimizar. Aí você vai pegar esses pacientes com mais frequência mesmo, Andressa. O que está acontecendo? Você já está acumulando pacientes com muitos anos de tratamento e estão chegando os pacientes encrencados para você, por causa de você ser a referência aí para a doença inflamatória aí no Sul. Então, vai ter mesmo. E não tem jeito, é otimização terapêutica mesmo. Não vai ter jeito. É complicado, eu sei que é complicado, porque o custo é alto, o custo é bem alto. Quando você tem, assim, quando é o auditor, que é um auditor médico, que entende do assunto, é mais fácil você conversar com ele quando é um auditor que é, por exemplo, de outra especialidade e que não está tão por dentro do assunto assim, na liberação dessas otimizações aí. Mas é isso mesmo, Nicole, o laudo é esse mesmo, não é que você está vendo demais, não é que você está vendo demais, não, é isso aí mesmo, se está inflamado, vai ter que otimizar. E a gente corre muito atrás, eu não sei como a Andressa tem feito aí, mas a gente corre muito atrás de fazer um exame, e se o exame não tiver, se o paciente não tiver entrado em remissão, otimizar o tratamento e com 6 meses já fazer outro exame, para não perder o time desse paciente ficar lá com uma lesão definitiva lá, que não vai voltar à condição anatômica normal, vai ficar com lesão estrutural definitiva. Posso fazer uma pergunta? Claro, Gedião, por favor, várias. Muito bem. A pergunta que eu te fiz semana passada, Bruno, é sobre uma enterotomo que o Nicole fez. Um paciente de 35 anos, raça negra, com histórico de dor abdominal, emagrecimento, episódios longos de fezes negras, chouriço mesmo, e isso era autolimitado. Daí os tempos paravam, ele sentia melhor, melhorava a diarreia, as fezes clareavam. Aí eu pedi os exames de rotina, pedi PEASCA, pedi PEANCA, pedi calprotectina fecal, enfim, endoscopia normal que eu fiz e colonoscopia normal que a Gengel fez. Aí eu pedi uma enterotomografia para o Nicole. Falei, Nicole, tem um problema. O ilho terminal desse paciente não foi possível acessar na colonoscopia. Ele falou, olha, pelo achado que eu vi aqui, não tem muita importância, porque a doença dele não chega ao ilho terminal, mas ele tem tudo para ter Crohn fora do ilho terminal. Então, eu resolvi começar o tratamento. Expliquei que eu ia fazer uma cirurgia, ficar fora um período, e que fizesse um tratamento de 60 dias. Essa seria a conduta, com corticoide e mesalazina. Ele tem, peraí, o cólon não tinha nada na coluna? Como é que era? O cólon, feito por um colonoscopista que a gente respeita, normal. Só que ele não chegou até o ilho terminal. Aí, ele chegou no mas terminal, ele não chegou porque tinha alguma lesão lá? A colega Não, ele não conseguiu chegar no ilho. Não, ele não conseguiu chegar no ilho terminal, por quê? Não conseguiu. Mas aí, quando o Paulo fez a enterotomografia, ele falou, olha, a doença dele não afeta o ilho terminal. Ele tem tudo para ter Crohn, mas sem afetar o ilho terminal. Senão, se não fosse por isso, eu repetiria uma nova colonoscopia. Fabiano, é o seguinte, os exames desse paciente aí, ele mostrava um espessamento parietal segmentar salteado do ilho, tinha segmentos interpostos de ilho normal, era do ilho, só que a última lesão dele era distante da válvula dissecal e o colonoscópio não ia chegar lá de qualquer forma, entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Isso.
Entendi. É por isso que eu falei, que é importante no laudo a gente relatar, eles, embora não seja um negócio muito A distância fácil, lá, então, da válvula entendi. central. Então, ele está se perguntando se baseado nisso, só nos aspectos de imagem, ele está autorizado a começar o tratamento. É isso aí. Então, a minha assim, pergunta é autorizado a começar o tratamento esses exames que não são patognomônicos, mas que são muito indicativos. não, olha só. O que eu sugiro aí nesse caso aí, João? Eu sugiro aí você fazer uma sorologia de HIV e um citomegalovírus IgM e IgG. Porque se ele tiver um citomegalovírus IgM positivo, aí pode ser que não seja Crohn, entendeu? Mas se for um IgM negativo, mesmo se o IgG for positivo, aí você já fica tranquilo. Então, afastando HIV, afastando o citomegalovírus, e você fazendo um PPD, se o PPD der não reator, porque esses exames todos que a gente faz é muito mais para afastar outras doenças do que para confirmar a doença de Crohn, porque a doença de Crohn é difícil confirmar, não tem nada patognomônico. Se ele vier com citomegalo, IgM negativo, independente do IgG, IgM negativo, um PPD negativo, aí fecha como doença de Crohn. O corticoide e a mesalazina, eles vão aliviar sintomas, mas não vai conseguir cicatrizar de maneira definitiva essa lesão aí não, porque o corticoide você não vai poder manter por muito tempo, então vai aliviar sintoma. O que eu sugiro nesse caso aí é você fazer uma azathioprina. Oi? Esse era o trunfo que eu tinha na mão. Se você... A minha pergunta agora, posso começar a azathioprina? Isso, é homem jovem, não é? Megalovírus negativo, HIV negativo, PPD negativo, eu vou começar a azathioprina, é isso? Isso, é homem jovem, não é? É homem jovem. É homem jovem. Aí, além disso, você precisa fazer um Epstein-Barr, IgG, porque a opção para começar o tratamento dele aí melhor realmente é a azathioprina, tá, Gideon? Só que a azathioprina ela tem uma contraindicação absoluta. Se for homem jovem... Oi? Ela leva muitos meses para atuar. Não, eu sei. Não, mas tranquilo, você pode começar com ela. Só que ela tem uma contraindicação absoluta. Se for homem jovem que não está imunizado contra Epstein-Barr, aí você não pode começar, porque se ele se contaminar com Epstein-Barr em vigência do uso de azathioprina, o risco de linfoma é muito alto. Aí você faz uma sorologia de Epstein-Barr e IgG. Se o IgG vier... Se o IgG vier negativo... Não, só o IgG. Se o Epstein-Barr IgG, se o IgG for negativo, aí você não pode começar a azathioprina. Se o IgG for positivo, ou seja, ele já teve a infecção por Epstein-Barr e já está imunizado, aí você pode começar a azathioprina, e a azathioprina vai demorar uns 3 meses para fazer o efeito dela, aí você segura ele com corticoide no início. Eu comecei uma droga para dar uma alívio que está muito... Segura ele com corticoide. Isso, segura ele com corticoide, aí entra com a azathioprina e com 6 meses de tratamento você repete aí com o Nicole aí o exame de imagem. Se tiver resolvido, continua com a azathioprina. Se tiver inflamado, aí já é entrar com um imunobiológico para ele. Mas eu acho que é isso aí mesmo. É corticoide e aí faz essas sorologias aí para você ficar bem seguro de fazer a azathioprina. E, na verdade, quando a gente começa um tratamento para doença de Crohn, a gente vai ficar bem seguro mesmo que a gente acertou o diagnóstico quando esse paciente responde ao tratamento, né? Que é difícil. Doença inflamatória intestinal é difícil. Não é à toa que é pouca gente que quer mexer com doença inflamatória intestinal, né? Tanto na gastroenterologia, quanto na coloproctologia, quanto na radiologia, pelo que eu vi aí também, né, Nicole? É complicado, é um doente que dá muito trabalho. Eu gostaria muito de agradecer ao Nicole por uma
pelo fato dele estar fazendo esses exames, porque quando chegava nesse ponto, antes disso, a gente tinha que ir para a cápsula endoscópica, que custa caro, ou por enteroscopia por duplo balão, que também custa caro. Então, esse programa, ele vai, além de ser mais fácil de executar, é um programa que os planos de saúde cobrem e as pessoas têm condição de fazer e vai nos ajudar muito. Então, meu agradecimento para a equipe aí da Média Imagem, tá? Bruno e Nicole. Tamo junto, Gerião. Dá trabalho, mas a gente Só gosta fera, do rapaz. desafio. Só fera aí. Só fera. Ô, Nicole, eu deixei essa barba aqui, vou tirar quando o Vasco voltar para a primeira divisão, tá bom? Então ela vai lá no pé. Deu problema aí, hein? Ela vai lá no pé, eu acho. Gente, mais perguntas? Vamos perguntar, aproveitar bastante do Nicole e do Fabiano aí. Vocês vão me desculpar, eu vou sair porque eu tenho uma live da Takeda sobre um remédio novo para tratamento de um antiácido totalmente... É um inibidor de bomba de potássio, não é inibidor de bomba protônica, não. Eu quero ainda assistir um pedaço, tá? Um abração, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Deão. Prazer falar com você de novo aí. Hein? É um prazer falar com você de novo. Tá, um abração, Fernando Fabiano. Tudo de bom. Prazerão. Gostei muito. Saudade aí da turma da Gastro aí de Cachoeira. Gostei muito de você escolher Van Gogh no fundo. O nosso céu hoje que está igual de Van Gogh. Vou te mostrar uma foto, vou te mandar uma foto para você. Porra, rapaz, me manda uma foto aí. Me manda uma foto aí. Me manda uma foto aí que eu já coloco na aula de semana que vem. Isso aí. Eu vou colocar na aula de semana que vem. Tá? Isso aí. Valeu, brigadão. Um abraço. Gente, mais alguma pergunta para o Nicole e para o Fabiano? Quem quiser pode fazer a pergunta ao vivo ou mandar pelo chat. Então é isso. Gente, muito obrigado, então. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Nicole, pela participação de vocês. Semana que vem tem mais, né? Na quarta-feira a gente vai ter mais uma aula, que é o tratamento da doença de Crohn, né? E é isso. Obrigado aí. As apresentações foram excelentes. Oi. Tem avaliação de reação também. É verdade. Eu queria, antes de finalizar, obrigado você também, Bia. Antes de finalizar, respondam 2 perguntinhas para mim, é coisa bem rápida. É só com para a gente. Isso, aí, tá na tela aí, ó. Essas perguntas também são totalmente anônimas, tá? Pode passar para a próxima? Mais 5 segundinhos, 45 a gente passa. Pode passar. Isso aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Fabiano vai mandar as aulas para mim, o Nicole também. Eu vou compartilhar as aulas em PDF com vocês depois. Muito obrigado aos participantes aqui. Semana que vem estamos aí, se Deus quiser. Beijo para todos. Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite. Semana que vem estamos juntos aí de novo. Valeu, Fabiano. Obrigado aí pelo dividir a aula. Eu que agradeço aí, gente. Foi um enorme prazer.
Obrigada, meus amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Andressa. Beijo. Beijão. Boa noite. Boa noite, gente.